Nos anos 80, numa época em que a televisão ainda tinha antena e os brinquedos não vinham com tantos avisos de perigo, um personagem muito peculiar entrava sorrindo na casa de milhões de brasileiros. O nome dele era Fofão, uma mistura de cachorro, porco e alienígena, com bochechas enormes e um sorriso que parecia congelado no rosto. Ele era um ícone, uma celebridade infantil que dominava as manhãs na TV. Mas por trás daquele sorriso exagerado, daquela alegria contagiante, algo estava terrivelmente errado. E essa sensação estranha estava prestes a se transformar no pesadelo de uma geração inteira. Fofão era um sucesso absoluto. Ele dançava, cantava e fazia as crianças rirem em seu programa de TV. Não demorou para que ele saísse da tela e se tornasse um objeto de desejo em todas as lojas de brinquedo. Um boneco grande, macio, com cabelo de lã colorido e aquele sorriso que parecia nunca piscar, nunca mudar de expressão. Todas as crianças queriam. Era o presente de aniversário perfeito, o companheiro de todas as horas. Ele estava em todos os lugares, nos quartos infantis, sentado nas camas, sempre observando com seus olhos de plástico. Mas foi exatamente essa presença constante que deu início aos sussurros, aos boatos. A lenda que transformaria um ídolo infantil num monstro noturno. A tranquilidade dos lares brasileiros foi quebrada por uma história aterrorizante que se espalhou como fogo. Alguém, em algum lugar, por curiosidade ou talvez por um pressentimento ruim, decidiu abrir um boneco do Fofão. Rasgou o tecido macio do corpo, esperando encontrar apenas espuma e algodão. Mas o que encontraram lá dentro não era um enchimento comum. Era algo duro, pontiagudo e preto, uma estrutura que, segundo a lenda urbana, se parecia assustadoramente com uma faca. Não uma faca de brinquedo, mas uma faca de verdade, embutida na espinha dorsal do boneco. A notícia correu o país. De repente, o sorriso do Fofão não parecia mais tão amigável. Parecia um disfarce para algo sinistro. Escolas começaram a proibir o boneco. Pais, aterrorizados, arrancaram o brinquedo dos braços de seus filhos e o jogaram no lixo. Alguns, mais desesperados, queimaram o boneco, como se estivessem realizando um ritual para se livrar de um mal. O medo já estava instalado. Com a lenda da faca, outras histórias ainda mais estranhas começaram a surgir. Crianças se recusavam a dormir no mesmo quarto que o Fofão. Diziam que, à noite, sob a luz fraca de um abajur, os olhos do boneco pareciam seguir cada movimento. Juravam que o sorriso se alargava no escuro. Outros contavam que, ao acordar no meio da noite, o Fofão não estava mais na prateleira onde o deixaram. Ele estava em outro lugar da casa, sentado no sofá da sala, como se estivesse esperando alguém, em pé no corredor, bloqueando a passagem. Ou, pior ainda, ao pé da cama, apenas olhando, sempre em silêncio e sempre sorrindo. O companheiro de brincadeiras se transformou num vigia noturno, um observador silencioso que transformava o sono em vigília. A lenda urbana cresceu e ganhou contornos ainda mais sombrios. As pessoas começaram a dizer que o boneco era amaldiçoado, que o criador do Fofão teria feito um pacto com forças obscuras para garantir o sucesso do personagem, e o boneco era o preço a ser pago. Um recipiente para algo antigo, algo ruim. As histórias se multiplicavam. Alguns afirmavam ouvir passos leves durante a madrugada, arranhões vindos de dentro do armário onde o boneco estava guardado. Outros juravam ouvir choros abafados, risadas distorcidas vindas do quarto vazio. E em todas as histórias, um detalhe se repetia. O boneco nunca, jamais, estava no mesmo lugar onde tinha sido deixado na noite anterior. O Fofão não era mais um brinquedo, era uma entidade. Anos depois, vieram as explicações oficiais. O criador do personagem e a fábrica de brinquedos afirmaram que a suposta faca era apenas uma estrutura de plástico pontiaguda, parte do esqueleto interno necessário para sustentar a cabeça pesada do boneco. Uma peça de engenharia, nada mais. Mas essa explicação racional nunca foi suficiente para apagar o medo plantado na mente de uma geração. Porque quem viveu aquela época lembra da sensação, do medo real que sentiam
do silêncio estranho no quarto, da sensação gelada de estar sendo observado por aqueles olhos de plástico. Hoje, muitos desses bonecos originais ainda existem. Estão guardados em caixas empoeiradas, esquecidos em sótãos ou porões de casas antigas. E a lenda persiste. Dizem que se você encontrar um fofão original por aí, não o corte, não o abra e, acima de tudo, não o leve para o seu quarto. Porque talvez, só talvez, o fofão nunca tenha sido apenas um boneco. Talvez ele só estivesse esperando pacientemente por alguém para brincar com ele de novo. Obrigado por assistir. E se você tem uma história com um fofão, deixe nos comentários. Até a próxima.